Paulo, seu microfone não está ligado. Então vamos lá. Então vamos começar a nossa reunião. Alguém ficou com alguma dúvida em relação à reunião passada, que vocês gostariam de expor, algum apontamento, que é bastante importante aí vocês irem se situando aos pouquinhos, né? Alguma questão? Eu tenho. Vamos lá. Tem uma pergunta. Foi lido bastante sobre a gente cultivar bons pensamentos, ter boas ações para atrair inspirações dos bons espíritos, né? Uhum. E evitar que os maus espíritos se aproximem de nós, né? Só que o que eu queria saber, esses bons espíritos, eles um dia também já foram espíritos imperfeitos e espíritos ruins e evoluíram para chegar aonde eles estão. Quer dizer que nós também um dia estaremos no lugar dele, ajudando alguém. Com certeza, isso aí faz parte do nosso processo evolutivo, né? À medida que a gente se desenvolve, e depois nós vamos estudar lá na lei de sociedade, né? Que a gente é criado para viver em sociedade. Então, é quase que impossível, né? É impossível a gente poder progredir sozinho. Não existe isso, né? De ermitão, o cara vai lá para o mosteiro no Tibete e fica lá socado lá num templo e lá ele está evoluindo. Não. Ele pode até fazer uma época de meditação, de reflexão, mas se ele não voltar para o mundo real e ter contato com as pessoas, isso é em vão, né? Então não existe esse negócio de evolução apartado do mundo, né? E aí o que vai permitir a gente, à medida que a gente vai melhorando, né? Melhorando, não, vai galgando os passos da caminhada, sempre tem alguém que está ficando para trás, né? De uma forma ou de outra. Aí essa nossa ajuda a essa pessoa seria essas boas influências, né? Mas a gente pode fazer influências boas mesmo a gente tendo imperfeições como nós temos, né? Então não precisa de você galgar um monte de passo para poder dizer que você vai tomando consciência, ou ver se alguém que está numa situação meio desesperadora, você chega e dá uma palavra de acalento, de calma para aquela pessoa, você já agiu como se fosse um espírito superior, mesmo sendo um espírito imperfeito, né? Então não precisa esperar chegar, né? Daqui a 5 encarnações eu posso começar. Não. Se hoje a gente já leu uma página, aquela página nos tocou, e aquilo já nos fez algum tipo de bem, a gente já sentiu aquela sensação gostosa de se acalmar, e você vai encontrar alguém na mesma situação, você já tem alguma coisa a oferecer, né? Então é legal, né? Porque à medida que vocês vão perceber, à medida que vocês forem estudando aqui, algumas fichas forem caindo, isso vai, assim, você fica alegre por estar enxergando as coisas de um outro ponto de vista, que antigamente isso te trazia algum tipo de angústia, agora não traz mais, porque você mudou o seu ponto de vista. E aí você, às vezes, uma pessoa que está ao seu lado tem a mesma dificuldade, né, não é que você quer ensinar nada para ela, mas você fala assim, você já pensou por outro ponto de vista, né? Também você tem que dar liberdade para a pessoa refletir, né? Você não vai querer enfiar, né, nenhum conhecimento que você assimilou goela abaixo de ninguém, né? Você fala, pensa assim, né? Será que isso não pode ser uma forma diferente? E a gente age, né, como espírito já replicando a luz, né? Beleza? Mais alguma coisa, gente? Podemos continuar? Gente, eu estou devendo, eu sei que eu devo, não nego, né? Que é a programação nossa. E até a Uli me perguntou agora mesmo, né, se a gente ia fazer o módulo subsequente, né? Nós vamos fazer um bypass no módulo lá, nós vamos lá para o módulo 3 a respeito de Deus, tá? Mas eu prometo que vocês vão ter o sequenciamento correto, mas a princípio vai ser o que está no tomo a partir de agora. Esse módulo que a gente está pulando, nós vamos voltar a ele de uma outra forma, tá? Talvez no momento de gravar algum vídeo para vocês verem, porque ele é bem instrutivo, assim, e eu gostaria que vocês pudessem ler para tomar a base de como a doutrina foi, como é que Kardec trabalhou,
o que chamou a atenção de Kardec. Eu até gostaria muito que vocês assistissem aquele filme lá do Allan Kardec lá. Eu não sei se ele está no Netflix ainda, eu até preciso ver se está no Netflix, né? Para que vocês possam ir se municiando um pouco mais de informações, porque na hora que tiver o contato com o que está escrito na doutrina, vocês... porque tem uma parte histórica, tem a parte da Revolução Francesa, então tem muita coisa de história bacana, né, que possivelmente vocês já estudaram alguma época aí da vida de vocês, que conceitualiza e coloca quando aconteceu a vinda da doutrina espírita aqui no planeta Terra. É muito importante a gente entender isso, mas eu acredito que dá para a gente deixar isso um pouquinho para frente, tá? Tudo bem? Então, hoje nós vamos começar no módulo 3, lá do tomo 1, que é a respeito de Deus. Ok? Então, se vocês estiverem com o Livro dos Espíritos aí, podem pôr a mãozinha nele, né? Quem está chegando hoje, eu não sei se tem pessoas que estão pela primeira vez aí, né? Então, basicamente, gente, nós vamos precisar do Livro dos Espíritos, né? O tomo 1, tomo 2, vocês podem baixar lá do site. Não recomendo agora vocês estarem imprimindo ele, porque ele é meio gigante, né? Mas quem quiser imprimir, fique à vontade. É uma versão nova, inclusive, revista, né? Que ela traz bastante referência bibliográfica. E nós vamos caminhar lá por aqueles módulos. Então, o Livro dos Espíritos é a nossa base, que nós vamos estudar esse ano todo, né? E vamos dar umas pinceladas na Gênesis, vamos no Evangelho, então aquilo que eu falei para vocês, assim como as obras básicas, é muito importante que a gente tenha elas, se possível, em papel, né? Não só no e-book, né? Então, se vocês puderem ter o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e o Céu e o Inferno, esses são os 5 livros principais do Allan Kardec, né? E tem mais livros dele, depois vocês vão ver, mas esses aí é a base, né, da doutrina espírita. E o Livro dos Espíritos é o primeiro, publicado em 1857. Então, nós vamos tratar a respeito de um assunto que nos direciona toda a nossa vida, né? Nós vamos fazer uma reflexão, né? Porque quando as coisas não começam a dar muito certo na vida da gente, a gente começa a refletir, por que comigo, né? Por que eu quero fazer isso e eu não dou conta? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu nasci rico? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci com um determinado problema de saúde? Ou por que eu nasci sem problema de saúde? Né? Então, são fatores da nossa vida, né, que nos fazem refletir, né, a respeito do que nos acontece, de como nos acontece e de que forma isso transcorre na nossa existência, né? Então, a nossa ligação com a ideia de Deus, ela é inata. Né? Nós não temos... Ninguém nos ensinou na escola que existe um Criador. Estou falando em termos de sentimento, tá, gente? Então, todo ser humano, é natural que isso aconteça, por quê? Porque Deus nos criou. Então, ele deixou gravado no nosso ser a presença dele, né? Então, naturalmente, todo ser vivo, todo espírito, ele tem uma conexão com o Criador. É impossível a gente não ter isso, né? Então, isso faz parte, se a gente estudar a história, desde as civilizações mais rudimentares, existe a ideia de Deus, né? O Deus Sol, o Deus Trovão, o Deus Fogo, o Deus Lua, o Deus Chuva, né? O ser humano se relaciona com Deus, e a gente estudando de diversas formas. À medida que a gente foi caminhando no nosso entendimento e no nosso esclarecimento, a gente foi conhecendo o Criador de outras formas, né? Então, depende muito do passo que a gente dá, né? Então, à medida que a nossa cognição aumenta, a gente vai se apropriando mais da ideia do Criador, né? Então, nós já tivemos diversas visões a respeito do Criador, né? Do Deus que castiga, do Deus que pune, do Deus que luta com os adversários. Então, o ser humano foi sendo apresentada a ideia da divindade, ou tentando reconhecer a divindade, à medida que a sua cognição foi aumentando. Uma coisa é patente, que a gente sabe que existe um ser superior.
E mesmo aqueles que não acreditam nele e falam que não acreditam, lá no interior de cada um, dentro do coração de cada um, existe uma conexão com esse Criador, né? E o que acontece nisso é que, à medida que a gente vai evoluindo, as concepções divinas já vão nos trazendo maiores reflexões, né? Então, quando a gente vê um Deus que nos é apresentado, que alguém fala para nós que somente quem for de determinado templo vai ser salvo, a gente começa a falar assim, tem alguma coisa que não está legal nisso aí, né? Ou um Deus, ou uma ideia religiosa que briga com outra religião para que seja hegemônica sobre o planeta, também isso já começa a ser meio estranho, né? Como é que alguém fala de um criador que ele escolhe um em detrimento de outros, né? Ou privilegia uns em detrimento de outros? Então isso começa, são ideias ou concepções da divindade que não são muito coerentes, né, com uma ideia de um Deus, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo e vai crescendo, a gente começa a contestar o que a gente vai entendendo a respeito do Criador. Então, o que a doutrina espírita vem nos trazer agora é uma visão totalmente diferente e é um repaginar a respeito da ideia da divindade sobre a concepção religiosa, principalmente do mundo ocidental. Então, ela vem lançar uma nova ideia, uma nova concepção, porque é sério, né, gente? A gente, quando você vê a sua vida, né, você fala assim, bom, eu estou aqui, né, nesse planeta, né? A gente hoje não tem segurança de nada, né? Vocês têm algum tipo de segurança? Se você for analisar friamente, né? Então você está aqui dentro da sua casa, você já viu, esses dias vi no jornal, entrou um caminhão e entrou dentro da casa da pessoa, né? Ela estava lá deitadinha, assistindo uma TV, de repente apareceu um para-choque em cima dela, né? Ou não, ou tá tudo bem, você está seguro, de repente você dá uma saidinha, pôs máscara, tomou o distanciamento social, de repente você pega um Covid, você não sabe como, né? Sabe, Deus, você relou no negocinho, daí você chegou, pôs a mão no olho, não percebeu o que aconteceu aqui. Não tem segurança, né? Não tem ninguém que te garanta, mas eu tenho muito dinheiro no banco e não vai acontecer nada comigo. Gente, a pessoa com muito dinheiro no banco morre, né? O Steve Jobs não morreu, né? O Pavarotti, até que foi a mesma doença, né? O Luciano Pavarotti, né? Maravilhoso tenor lá, né? Desencarnou, quer dizer, dinheiro também, posses materiais não garantem segurança alguma para a gente, né? Pode não passar fome, né? Mas isso não te garante segurança de nada, né? Não te garante felicidade também. Então, assim, nada nos garante nada, né? Aí você fala assim, nossa, mas como é que eu... Aí você olha para o céu e fala assim, mas assim, tem um sol que todo dia está lá, aí tem assim, a planta, se eu coloco uma semente dentro da terra e jogo uma água, ali vai nascer uma planta, né? E se for determinada semente de frutífera, vai ter o fruto, né? Então, assim, aí você começa a perceber na lei da natureza que tem um monte de coisa que funciona muito bem e sempre funcionou desde que a gente tem concepção de ser humano, né? Aí, toda vez que eu já falei isso aqui, a NASA lança um novo telescópio, ela descobre um universo maior do que ela já concebia, né? A matemática ajuda ela a calcular coisas assim maravilhosas. E aí você vai percebendo, né, que tudo nem a natureza tem uma perfeição, né? Então, o nosso planeta, ele gira a uma velocidade específica, né? Acho que é 1.600 quilômetros por hora, uma coisa assim, né? Aí ele dá a volta no Sol certinho, há bilhões de anos isso acontece, numa precisão absurda, né? E aí você olha isso tudo e fala assim, não é possível, né, que eu estou largado nesse mundo, né? Se as coisas em a natureza funcionam com a perfeição imensa, né? Aí quando você volta o olho para o seu próprio organismo, né? Aquilo que eu já falei, que a gente brincando, né? Você dá um pouquinho de água, um pouquinho de comida e um tanto de água, o nosso organismo funciona igual um reloginho, né?
Se a gente dormir direito, se a gente tomar todos os cuidados direito, tomar um banho de vez em quando, né, ele vai funcionar assim, por 80, 90, 100 anos, né? Se a gente tiver um equilíbrio, estiver em sintonia, quanto mais a gente estiver em sintonia com a natureza, mais esse nosso organismo aqui vai estar forte, né? Porque ele foi feito, ele foi construído para poder nos dar uma condição de vida salutar. Aí você olha no micro, olha no macro, tem uma perfeição toda. Aí por que só a minha vida fica torta, né? Porque eu quero fazer uma coisa de um jeito, ela não sai do jeito que eu quero me relacionar com determinada pessoa, não dá certo do jeito que eu quero. Aí a gente começa a ver, né, que tem uma força maior que cria, que organiza tudo, e a gente está aqui nesse mundo para viver, né? Então, se a partir do momento que você foi colocado no lugar para viver, qual que é a melhor forma de você viver nesse lugar? Né? Você chegou lá na escola, primeiro dia de aula, qual que é o melhor jeito de você se dar bem na escola? Saber como a escola funciona, né? Um horário de chegada, horário de saída, né? Quem que é o professor disso, quem que é o professor daquilo, onde que é o banheiro, né? Primeiro lugar que a gente pergunta quando vai num lugar, onde que é o banheiro, né? Porque se der um apertão, você já sabe para onde você vai correr, né? Então, assim, onde que é o banheiro, onde que você bebe água. Então, quando você chega num lugar, você procura saber tudo que assim, é necessidade básica, né? Necessidade secundária, para que vou passar um bom tempo aqui, então eu tenho que entender como é que essa coisa funciona, para que eu possa, né, pelo menos ter um mínimo de saber como me deslocar nisso aqui, né? Antigamente, quando vocês não passaram por isso, acredito, né? Quando você mudava para uma cidade que você não conhecia, você ia procurar um guia da cidade. Era um livrão lá que tinha todos os nomes de rua. Eu tenho 3 guias de São Paulo. Eu tenho um de 1980, um ano 2000, o outro aí já no 2010 já não tinha mais guia, era a internet, né? Mas eu tenho lá o de 1980 e do ano 2000, né? 20 anos depois, eu tenho os 2 guias que eu guardei de lembrança, né? Aí para você poder se deslocar, né? Saber que ônibus que você pega para ir para determinado lugar e tudo mais. Então, o melhor jeito da gente poder viver em algum lugar ou desempenhar alguma coisa é a gente se ambientar, né? E aí, como é que eu vou viver uma vida se eu não entendo como é que o Criador nosso funciona? Né? Como é que eu me relaciono com Ele, né? Se é o Criador, se Ele fez tudo, Ele que comanda tudo, é uma força superior extrema. Como é que eu vou viver se eu não entender como é que funciona a vida em si, né? Por isso que vem a filosofia, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, né? São reflexões que o ser humano, à medida que foi amadurecendo a sua cognição, o seu entendimento, são questões filosóficas que vêm permeando a humanidade desde que ela tomou consciência de si própria, né? Então, isso aí são os questionamentos nossos. E se a gente perceber, gente, a maioria dos nossos problemas é que a gente não entende muito bem como é que funcionam as leis divinas. A gente, em alguma determinada fase da nossa vida, a gente assumiu que a gente daria conta de viver num mundão desse, sem qualquer afinamento com essa lei, que a gente poderia tomar determinadas decisões sem conhecer essa lei, e que isso não nos traria consequência alguma. Então aí começaram os nossos problemas. Lembra que eu contei a historinha do Adão e Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, né? Então, quando a Bíblia nos conta lá do Adão e Eva, lá em Gênesis, lá no capítulo 2, fala, olha, Deus criou o jardim do Éden com as melhores árvores que existem, com os melhores frutos, para os seus filhos, os seres humanos, né? E falou para ele, ó, você pode se alimentar e colocou no meio do jardim a árvore da vida, né? E falou, de todas essas árvores você pode se alimentar. Você só não pode se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, o que ele quis dizer ali naquele momento? Não toma o poder na sua mão, né? Siga a lei divina, que é se alimentar das árvores que estão no jardim, que ele colocou à nossa disposição, junto com a árvore da vida, até o fruto da árvore da vida eu poderia comer, que está no centro do jardim. Aí ele falou, dessa árvore aqui, que está em algum lugar no jardim, você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer, né? E aí a gente tomou a decisão do quê?
deixar a lei divina do lado e assumir a nossa própria lei, né? A lei da força, a lei da coação, a lei da repressão, a lei da subjugação. A gente começou a jogar com o nosso interesse em detrimento do interesse do nosso irmão. E aí esse caminho que a gente está seguindo aí, né? Então, se a gente olhar, todos nós que estamos aqui hoje reencarnados, né, no mundo de provas e expiações, nós estamos em algum tipo de mazela por conta disso, né? A gente só pensa na gente, a gente pensa que não, tá? Eu posso perguntar para a maioria de nós aqui, até para mim mesmo, falar, não, imagine, eu ajudo os pobres, eu tenho uma contribuição, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se a gente procurar nos conhecer mesmo, né, nós vamos perceber que nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas orgulhosas, nós somos pessoas que gostam de se sentir melhores que as outras. A gente vai até negar que a gente não é assim. Mas aí a doutrina espírita vem nos ensinar que se a gente não fosse assim, a gente não estaria aqui. Se a gente realmente tivesse angariado todo esse conjunto de virtudes, ou parte dela, né? Não precisa ser isso todas as virtudes, ou um pouquinho dessas virtudes, provavelmente a gente estaria numa situação bem melhor do que nós estamos hoje. O que a gente faz, na verdade, é se enganar, né? E não conhecer tanto a lei ou querer fazer as coisas da nossa forma mesmo, e a gente fica se enganando. Né? Então, por isso, gente, o entendimento da lei divina, ou a respeito de Deus, é o primeiro passo de todo o nosso estudo aqui. Então, tudo que nós vamos estudar a partir de agora é a respeito, ele tem que ser construído sobre a ideia, a concepção que a gente tem do Criador. Primeiro, a gente entende isso, tá? Então, não estou falando que na hora que acabar a aula às 9h30 aqui, desculpa, tá? É que acaba sendo um pouco de aula, porque eu falo igual um papagaio e vocês ficam me escutando, né? Então, assim, não, daqui a 1 hora eu vou sair, eu entendi uma concepção de Deus diferente, a minha vida já melhorou. Não, não é assim, né? Nós vamos entender aqui o que a doutrina nos traz e nós vamos meditar e refletir, porque filosofia, gente, não é assim, né? Aí vocês vão internalizar isso, vão pensar, vão ler, vão reler, vão pegar outras obras, vão ver mais exemplos. É claro, vocês não são espíritos novatos, né? Nós somos espíritos já que têm uma bagagem, uma caminhada muito grande. Não quer dizer que vocês estão no ESD fundamental e que vocês não têm já entendimento e bagagem. Vocês têm sim. Isso está guardado dentro de cada um de vocês, né? De cada um de nós. Então, isso aqui já vai vir um conjunto de coisas para a gente refletir. Vocês já têm uma bagagem muito boa, vocês vão perceber que vocês vão conseguir caminhar nessas reflexões. E isso aqui tem que fazer sentido, né? Então, primeiro a gente vai entender cognitivamente, e depois, à medida que a gente for analisando a nossa vida em relação a isso que a gente entendeu, aquilo vai internalizando em relação a sentimentos. Aí a gente começa a sentir, né, as coisas, ao invés só de entender. Porque o entendimento é uma coisa, agora o sentimento é outra. Tá? O que vai te dar força para passar pelas dificuldades é o que você internalizou. O que está só na sua cognição, no seu entendimento, mas não está dentro do seu coração, isso não vai te dar força para passar por problema nenhum. Mas à medida que você começa a fazer analogia com o que já te aconteceu nessa vida, começa a olhar, isso foi assim, isso foi assado, se eu tivesse agido assim, ou se eu tivesse esse entendimento assim, eu talvez teria passado de uma forma diferente essa minha dificuldade. Isso faz sentido, olha só, é mesmo. Né? Aí a gente faz toda essa reflexão e aquilo começa a fazer sentido para nós. Então vamos lá, gente. Vamos pegar a questão número 1, do capítulo 1, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias. São 4 capítulos dentro dessa primeira parte. E ele fala assim para nós. Eu já li essa pergunta já nas 2 reuniões atrás, agora nós vamos entrar de pé em cima delas, tá? Quem quiser perguntar, falar alguma coisa, fique totalmente à vontade aí para poder a gente estar interagindo, né? Então nós vamos agora, gente, pegar a concepção da doutrina espírita em relação ao Criador do universo. Né? Já já nós vamos fazer algumas reflexões bem interessantes. Deus e o infinito. O que é Deus?
Então, assim, eu julgo, no meu entendimento, a pergunta mais importante de todo o Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Não é quem é Deus, né? Então, voltando ao que eu já falei na reunião anterior, o primeiro erro nosso é comparar Deus a nós. O primeiro equívoco, né? Que Deus é um ser humano turbinado, né? Não, Deus não é um ser humano turbinado. Deus é o Criador, né? Então, a gente não tem como entender o que é o Criador. Quem ele é, não é, né? Então, quando você fala as mãos de Deus, ou a boca de Deus, a voz de Deus, isso é uma figura literária, tá? Então, isso foi usado, é claro, em todas as escrituras, né? Porque isso é uma figura literária para que a gente possa compreender, né? Então, a gente fala, quando você passa por um perigo grande, você fala assim, eu fiquei nas mãos de Deus, né? É uma figura de alegórica, quer dizer que você não estava sob o controle daquilo que estava te acontecendo, quando você fala, eu fiquei nas mãos de Deus, né? Então, Deus não é uma pessoa, né? É a primeira coisa que a gente tem que desconstruir, né? Não é nenhum velhinho barbudo que fica lá no céu, né? Que está distante da gente. Isso foi o que o primitivo, a infância da religiosidade nos traz, né? Que ele fica lá, certo e errado, faça isso ou não faça aquilo, ele fica dando ordens diretas para que as coisas possam acontecer na vida de cada um, né? Então não é assim que as coisas funcionam, né? Então ele pergunta, o que é Deus? Aí a resposta vem contundente e curta. Deus é a inteligência suprema, não tem ninguém mais inteligente que ele. Causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe é derivado do Criador, é criado por ele. Nada é criado por outrem. Mas tudo isso aí que acontece aí, como é que é isso, né? Aí a doutrina vai nos elucidar, né? O criminoso, né? Aí o pessoal fala é o diabo, é o demônio, e, né? Porque também as ideias religiosas, as quais a gente provia delas, tem o bem e o mal, o Deus e o diabo, né? E isso a doutrina espírita vai clarear e vai apagando essas figuras da vida da gente, né? Que o mal é personificado em alguém, né? Não tem nada disso, né? Não tem mal personificado. Então isso também não é assunto nosso hoje, tá? Mas é bem interessante a gente estudar isso, né? Então Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, gente, isso aqui a gente tem que ir gravando, tá? Tá gravando aqui no vídeo, mas a gente tem que ir gravando no nosso entendimento. Então Deus é a inteligência suprema, então a gente vai guardando isso. Não tem ninguém mais inteligente que ele. Então nós não somos mais inteligentes que o Pai, tá? Então não adianta a gente ficar dizendo a Deus o que ele tem que fazer, porque ele sabe muito mais do que a gente. Então a gente tem essa mania boba, né, de querer fazer com que ele faça ou pedir que as coisas sejam no nosso jeito. Então isso aí as fichas têm que ir começando a cair na nossa cabeça, né? Então ele é a inteligência suprema, não tem ninguém mais inteligente do que ele. E tudo que se deriva dele, ok? Aí o Kardec faz algumas perguntas a respeito do infinito, só para a gente ter ideia de algumas coisas, né? Então vem assim, que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então a gente já aprendeu alguma coisa a respeito de nós, né? Vocês já ouviram falar, tá? Nós não lemos aqui ainda, mas nós vamos ler, que a gente foi criado, né? Então, nós somos criados por quem? Baseado na pergunta anterior, por Deus. Então a gente já começa a juntar os tijolinhos, né? Então, se a gente existe, é porque alguém nos criou. Quem nos criou? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Foi ele que nos criou, ok? Então, nós temos um ponto de início. Só que eles nos explicam que também nós vamos saber questões à frente que nós não temos fim como espíritos. Nós temos início, mas não temos fim. Nós somos imortais, nós não somos infinitos. O que é uma coisa infinita? Não tem começo nem fim. Fica difícil de entender, né? Porque tudo que a gente conhece tem começo e fim, não é? Vocês conhecem alguma coisa que não tem começo e nem fim? Uma cidade tem começo?
Tem a data da fundação da cidade. Tem fim, o dia que jogar uma bomba, mas nem Hiroshima, né? Jogaram a bomba, ela tá lá ainda, né? Então, assim, a cidade tem o começo e tem fim. Tem cidade lá em Minas que tem fim, sim. Então, o povo vai mudando tudo, não tem nada para fazer, aí acaba a cidade, o pessoal fecha e vai embora, né? Mas, assim, a maioria das coisas que a gente conhece tem início e tem fim. Então, fica difícil da gente entender o infinito. Mas como é um negócio que não teve começo? Ah, eu não sei, cara. Minha cabeça também não cabe tudo, né? Então, vamos ficar na nossa, né? Então, o que ele está nos dizendo é assim: o que, que deve se entender por infinito? O que não tem começo nem fim. Ok, já está o desconhecido. Se é desconhecido, então não conheço. Tudo bem. Vou ficar de boa aqui. Por que, que ele perguntou isso aqui? Nós vamos entender na próxima. Na próxima, não, mais um pouquinho para frente. Aí o Kardec, professor Kardec, Hipólito de Leon Denisard Rivaio, poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Aí vocês vão perceber o tom dos espíritos, às vezes, é meio duro nas respostas, tá? Quem está tendo contato com o livro dos espíritos a primeira vez, não é que os espíritos são impacientes com a gente, não, tá? Mas eles nos mostram também, olha, não seja orgulhoso, que a gente se fere quando alguém é duro com a gente, porque a gente se acha melhor que essa pessoa, né? É só um sintoma isso. Quando alguém fala alguma coisa para você, você se sente magoado, é porque você se acha melhor que aquela pessoa. Porque você, se não achasse, você escutaria numa boa, né? Então, se alguém te vem e fala uma coisa de você que é uma inverdade, por que, que você se altera com essa pessoa? Se é mentira, você vai ficar bravo com a pessoa por quê? É mentira. Você sabe que aquilo que ela falou não é verdade, né? Ela que está fazendo uma coisa torta, não é você. Então, teoricamente, se a gente tivesse segurança, se a pessoa falar mal da gente de uma coisa que é inverdade, você escuta aquilo. Não era para te alterar. A gente altera por quê? Porque a gente é orgulhoso, né? A gente quer mostrar para os outros que a gente não é aquilo que a pessoa falou que a gente é. Você não fica satisfeito com o seu próprio entendimento de que aquilo é uma inverdade. E se for uma verdade que ela te falou, às vezes aí tem que ficar mais quieto ainda, né? Que aí você tem que ficar quietinho porque ela falou uma verdade que não é muito boa sua, então você fica na sua, não fica nervosa com ela não, porque aí fica pior o negócio, né? Mas vamos lá. Então a resposta é assim, ó. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, vocês vão escutar isso aqui várias vezes nesse tema de Deus, tá? Nós temos a cognição pequena para entender a respeito do Criador. Isso é muito simples de entender, gente. Não precisa ir para a esfera planetária, sair fora do planeta para entender isso. É só ver o nosso corpo funcionar, né? Ele funciona muito arrumadinho. As funções, né? Você pega um filme para saber como é que seu corpo funciona, né? Você vai entender que tem uma inteligência ali absurda, né? Que tem a gente não consegue compreender, né? A ciência mesmo se perde nisso, né? Ela troca a causa pelo efeito diversas vezes, né? Então, a nossa linguagem é pobre, é insuficiente, o nosso cérebro é capenga, tem cachorro que escuta mais do que a gente, entendeu? Então, nossos sentidos não são lá nenhuma Brastemp, né? Então, assim, nós somos seres limitados. Então, quando a gente vai para esse nível de reflexões, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, né? Aí o Kardec faz uma anotação. Aí, por que se fala em infinito? Porque Deus é infinito. Aí ele vai nos explicar que Deus não teve início nem fim. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Isso aqui é muito importante para a gente. Porque toda vez que a gente achar que alguma coisa não está muito certa, ele já está nos explicando. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por outra coisa que não é mais do que a primeira. Então, mas a ideia dele é a seguinte: Deus é infinito, a gente não sabe como ele começou, nem quando, nem como, nem porquê, né? Depois nós vamos entender um pouquinho isso melhor. E ele é infinito em todas as perfeições dele, né? Então nós vamos estudar as perfeições dele para que a gente possa começar a montar o nosso raciocínio a respeito da vida.
Que aí tudo vai começar a fazer sentido. Tudo aquilo que aparentemente não tem sentido, que você acha injusto, que você acha errado, que a gente acha que não está no lugar certo, na hora certa. À medida que a gente vai estudar isso aqui, gente, a gente vai perceber que existe uma inteligência suprema por trás de toda essa confusão que a gente acha que é o caos. É isso que é a beleza da doutrina espírita, e só os espíritos nos poderiam trazer isso. Não tinha como nós, com a nossa inteligência aqui, circunscrita, do planeta Terra, com a vidinha, né? Porque a nossa vida é super curta. Hoje ela dura mais, né? Então, com a ciência, com o cuidado, com a alimentação, você pode até chegar no 100. Tem japinha aí que vai no 120 folgado, né? Porque come peixinho, come um pouquinho, não se estressa, né? Nós vamos chegar, com certeza, a 120, 150, com a mudança não só dos hábitos alimentares, mas dos hábitos mentais, o nosso corpo vai rolar bonitinho aí 150 com qualidade de vida, né? Mas é curto, isso não é nada. Aí como é que nós vamos conseguir fazer uma concepção a respeito de como funciona o universo que nós estamos inseridos, pelo menos no que nos diz respeito? Então, somente com a doutrina dos espíritos foi possível isso. Somente com a terceira revelação foi possível isso. E a humanidade, quando estava pronta, foi o módulo que eu pulei, né? Vocês desculpem, né? Que aí lá na era da razão, que foi no século XIX, entre 18 e 19, que começou a ter um pouco mais de liberdade, a razão foi tomando conta, né? E a gente foi criando um certo raciocínio lógico, foi que aí foi possível que os espíritos viessem e nos contassem tudo isso aqui que a gente está começando a estudar. Então, a partir de agora, né, a gente começa a poder entender um pouco de como as coisas funcionam, para que a gente possa se inserir nesse mundo de uma forma mais suave para nós mesmos, né? Aí vem assim, aí vem lá aquele cara e fala assim, mas me prova que Deus existe, né? E para a gente que estuda, é importante a gente, né? Primeiro a gente se convencer a si mesmo, né? Porque tem muita gente que quando passa por um problema muito, muito difícil na sua vida, tem gente que perde até a fé na existência do Criador. Que as coisas foram tão duras e tão complexas e tão dolorosas que a pessoa desacredita. Não é. Se a gente não tiver um equilíbrio suficiente, a gente pode ser levado a esse entendimento. Isso não está longe da gente. Então vamos lá. Então nós vamos procurar entender onde estão as provas da existência de Deus. Então a pergunta é, vocês vão perceber que é simples, a explicação não é complexa, tá? Mas aí vai um pouquinho de onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Como que eu provo isso, né? Num axioma, o que é um axioma? É uma verdade que ela se explica por si só, né? Que ela não precisa de comprovação. Isso é uma palavra que identifica isso, né? No axioma que aplicais às vossas ciências. Então, no mesmo princípio que a gente aplica na ciência humana, se a gente aplicar para responder essa pergunta da prova da existência de Deus, ela vai fechar, né? Todo mundo que está aí nas letrinhas estão acordado, né, gente? Vocês não estão dormindo, não, né? Oi. Estou aqui, Paulo. Ah, muito bom. Por favor, hein, gente? Todos acordados, gente. Estou com fé. A minha fé é atroz. Vamos lá. Só para vocês poderem aí, que se tiver alguém dormindo, eu já acordei. Vamos lá. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, gente, não tem nada que apareça. Se a tartaruga estiver em cima do poste, a tartaruga não sobe em poste. Alguém colocou a tartaruga em cima do poste. Então, teve uma causa da tartaruga estar lá em cima do poste, né? Então, se a gente procurar tudo que a gente fez, se você pegar o seu celular, isso aqui tem uma causa. Tem um cara que inventou o sistema operacional, tem outro cara que inventou o chip, tem outro cara que inventou a bateria, tem outro cara que inventou o Wi-Fi. Foram socando isso aqui. Teve um japinha pequenininho, foi socando isso tudo dentro de uma caixinha, né?
E aí veio outro, inventou essa tela que a gente mexe com o dedo. Imagina se não tivesse essa tela, a gente não conseguiria operar esse negócio aqui. Isso aqui é uma obra dos homens. Alguém inventou isso. E não foi uma pessoa, foi um bando de gente. E não foi em um ano, foi em 50 anos de tecnologia. Então, quando você olha para o seu carro, foi o tal do Henry Ford, que fez o primeiro Ford Bigode. Aí teve um cara antes dele que fez o motor, a explosão, né? Então, tudo que você analisa na natureza, ela existe por um motivo, né? Se você olha uma garrafa PET, ela veio do plástico, o plástico veio do petróleo, que o petróleo foi extraído da natureza, né? Então, aí você vai atrás das coisas e você vai sempre descobrir quem fez aquilo, qual foi a causa, né? Aí você olha para um planeta desse e fala assim, quem que fez esse negócio aqui, né? Vocês sabiam que se a distância da ionosfera fosse um pouquinho diferente, não sei quantos metros, a gente não teria vida sobre o planeta? Então, assim, são detalhes mínimos para que o Sol não nos queime, são detalhes mínimos para que as marés não nos inundem, são detalhes, assim, centímetros, tá? As forças que atuam sobre o planeta para que a vida exista aqui no planeta. Então, são coisas, assim, bem complexas. Não tem... Aí você fala assim, isso aí que foi o Big Bang, e aí as coisas começaram a se encostar, né? E aí surgiu esse planeta do nada. Aí surgiu Saturno, Urano, aí Vênus não vem para cima de Marte, Marte vai para cima de... Gente, imagina um negócio desse, é só sair na rua, você vê um carro batendo no outro, né? Dependeu da vontade humana, a bicicleta passa, o cara atropela, coitado do ciclista, porque estava com pressa, né? Já pensou se fosse assim o planeta, né? Se a lei divina não fosse perfeita nesse sentido? Então, tudo que tem na natureza, aí você pega um João de Barro fazendo uma casinha, você fala assim, quem que ensinou para esse danado desse passarinho fazer uma casinha? Né? Esse dia aqui em casa fez o nilzinho, pôs o ovinho, 3 filhotinhos nasceram aqui do nada, né? Vai saber como é que escolheu um lugar certinho, fez lá seu ninho, você vê a natureza trabalhando, né? Não sei se vocês assistiram o Plug no sábado passado lá, que mostraram um lixão que tinha não sei aonde aí, e depois de 30 anos o negócio virou um troço maravilhoso, né? Então era um lixão absurdo lá, em 87 era um lixão, o pessoal cuidou do lixão, aí fez toda a engenharia de como aquilo revitalizou, virou uma coisa maravilhosa. Acho que daqui a 20 anos que eles vão abrir para a gente poder entrar lá, porque ainda tem risco, porque como o solo ainda não está ainda sedimentado, depois de 30 anos ainda não está, né? 30 anos não é nada para a natureza, né? Eu até brinquei com a Edna, a minha esposa, esse dia. Eu falei, se a gente deixar de viver aqui no planeta, tudo que está aí, isso aqui já vira mato, né? Em pouco tempo isso vira mato, a natureza toma conta de tudo, todo esse lugar que a gente ocupou espaço, asfaltou, pôs concreto, isso tudo some. Isso tudo some porque a força da natureza é uma coisa impressionante, como é que aquilo nasce, é forte, e vem tempestade, derruba, e vem chuva de granizo e arrebenta, e ela renasce, floresce, e os animais vão procriando, e aquilo vai, né? Então é isso, né? Tem uma causa. Então não tem nada sem propósito. Aí nós vamos aprendendo, né? Aí à medida que a gente vai caminhando nesses conhecimentos, a gente vai entender se o cara se ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, você acha que esse cara faz alguma coisa sem propósito? Dificilmente, né? Alguma coisa sem utilidade? Então você olha até um inseto. Para que serve o inseto? Ele tem uma função na cadeia de vida de um biossistema, né? Então, se você mexer nisso, pode dar algum tipo de confusão. Então, o ser humano já viu diversas escorregadas nesse sentido de interferir na natureza e depois ter que sair correndo atrás para poder reequilibrar, né? Então, tá claro, gente, em relação a isso, né? Então, assim, se a gente procurar em tudo que não foi o homem que fez, é Deus que fez, né? E se a gente observar o que o homem faz, ele faz em cima do quê? Do que Deus propicia que ele faça. Vocês vão escutar esse termo lá, quando você estiver lendo André Luiz, que se chama cocriação. Então, o ser humano não cria nada, ele cocria. Ele cria a partir de uma substância ou de uma coisa que Deus propicia a ele, a bondade divina, infinita bondade,
permite que a gente tenha o prazer de criar alguma coisa em cima de coisas que Deus nos dá para que sejam criadas. Então, a gente ganhou um monte de coisa para estar vivo aqui, não ganhamos? Qual que é a primeira coisa que a gente ganhou para estar aqui nesse planetinho? A vida. O corpício, né? Então, a vida, né? Então, nós como os espíritos, para a gente poder estar trafegando aí, vivendo, nós precisamos de um corpo. Então, nós ganhamos um corpo, né? Aí, a partir desse momento, ele colocou tudo que a gente precisa para viver está na natureza, não está? Então, a água está na natureza, o alimento está na natureza. Ele nos foi propiciando tudo isso aí. E ele nos deu uma coisa bem interessante, que é o ciclo de luz e de... Porque já pensou se fosse só luz no nosso dia? Que hora que a gente ia dormir? Alguém dorme debaixo do sol? Não dorme. Então ele propiciou até que a Terra girasse de uma forma que o Sol desse um refresco para a gente durante 12 horas, ou menos, sei lá, isso varia, claro, né? Dependendo da época do ano. Ele nos dá isso para que a gente possa ter que a vida seja propiciada, né? Que nesse momento da noite você está recompondo, o seu corpo está trabalhando para recompor energia, né? Então, assim, ele nos deu tudo, né? E aí a gente começa a criar, nos deu esse dia de 24 horas, para que a gente aproveitasse da melhor maneira que a gente aprovesse, né? Nos deu a oportunidade de... Aí tem, né? Aí se a gente for enumerar tudo que a gente ganhou, né? Ele não veio e deu um sacão de dinheiro, né? Na hora que a gente nasceu, não tinha um saco de dinheiro lá esperando a gente, né? Como presente de chegada ao planeta. Mas ele nos deu todas as condições, né? Nos deu família para nos criar, para nos cuidar e tudo mais, né? Então, assim, tudo que o homem não criou é só olhar e falar assim, bom, alguém criou. Porque uma coisa que funciona muito bem tem que ter tipo alguém que criasse isso. Ok? Tá? É só olhar na natureza. Provas da existência de Deus. Olha na natureza. Ah, mas é muito simples isso, Paulo, que era uma coisa mais complicada. Não, não é simples isso. Vai me explicar, então, como é que surgiu tudo isso. Se você conseguir alguma explicação inteligente para a nossa inteligência que satisfaça, ótimo. Né? O Big Bang satisfaz a gente? Uma explosão cria isso? Vocês já viram a explosão criar alguma coisa? Ela destrói, né? Ela não cria, né? Então, não vem com esse papo, né? Que explosão cria as coisas, né? Que o rio corre do lugar certo, o rio sai da nascente para o mar, né? E tem todo leis que a ciência vai descobrindo e a gente vai ficando... Cada vez que a ciência descobre alguma coisa, a gente percebe que tem uma inteligência absurda por trás disso aí. Depois vou colocar lá no YouTube, lá no grupo, lá para vocês verem a Lei Áurea lá, a regra de Fibonacci lá, não sei se vocês já viram isso, né? Que é um número π, né? Que dele, os cálculos que ele gera, e tem todas as formas geométricas da natureza estão associadas a uma fórmula matemática. Então, a matemática prova, né, que tem uma conjunção de coisas na natureza que tem inteligência absurda por trás disso. Então, é o pai, isso aí é o pai, né? Então, é só inquirir alguém e falar assim, se não foi Deus que fez, quem fez, né? O acaso. O acaso não vem com explicação boba, né? Porque acaso não faz nada. A pergunta número 5. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Paulo, Oi. Só um gancho nessa parte que você está fazendo a reflexão. Eu tive uma experiência muito interessante voltada para esse assunto. Já há muitos anos atrás, eu estava fazendo faculdade ainda, em 1998, e a gente estava tendo essa conversa sobre Deus, a existência ou não de Deus. E eu morava com uma menina na República que ela se dizia, na época, não acreditar em Deus, né? Eu só tenho, sempre dizia isso. E um dia nós estávamos falando, ela falou, então me explica Deus. Aí eu, com aquela frase pronta, né, eu só falei assim para ela, Deus se ama, não se explica. Daí ela, vocês nunca têm, não sei o que. Eu falei assim, tá bom, então vamos considerar que realmente Deus não exista, que foi o Big Bang, que explodiu lá
e daí criou os planetas, e daí veio o mar, criou a sementinha, e daí houve evolução, e chegamos neste ponto. Eu falei assim, mesmo assim, o que foi que explodiu? Da onde veio essas coisas que explodiram? Daí ela falou assim para mim, foi uma força maior. Eu falei, exatamente, aquilo que você chama de força maior, eu chamo de Deus. Bom, Então, realmente, não tem explicação, né? Não tem como. É perfeito, só um gancho que eu queria fazer. Obrigada. perfeito, perfeito. Então vamos lá, pergunta 5, muito bom. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A pergunta de Kardec, né? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens, seres humanos, trazem em si da existência de Deus? A resposta: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não fosse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então, gente, o homem nos desenhou, né? Ó, o homem, ó, eu falando besteira aqui, né? Deus nos desenhou, né? Ele nos criou, ele nos... E depois a gente vai entender que foi com o amor dele que ele criou cada um de nós, né? Como é que não fica impregnado isso na gente? Né? Não tem como, né, se separar isso, né? A gente é uma criação dessa... Nós somos uma criatura desse Criador infinitamente... A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, não tem como, né? Então, se a gente percebe que em cada um tem um sentimento a respeito de Deus, é porque ele realmente existe. Sexto, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas, aprendido na escola? Os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Selvagem que não tem instrução, não tem língua direito, né? Como que você explica isso numa civilização que tem pouca cultura ou pouco entendimento? Né? Aí o Kardec faz um comentário, né? Nós vamos passar para frente. Aí ele pergunta assim, a pergunta 7, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Aí vem a pergunta, essa que você falou, Sabrina. Mas então, qual seria a causa primária dessas propriedades da matéria, né? É indispensável sempre que haja uma causa primária. Então, você tem que ir remontando, remontando, isso causou aquilo, aquilo causou aquilo, aquilo causou aquilo, você tem que chegar num ponto inicial. Né? É igual essa busca que os cientistas fazem pela partícula lá, como é que chama? O bóson de Higgs, né? Quem estuda um pouco de física aí, então faz acelerador de partícula de não sei quantos quilômetros, vai quebrando o elétron, vão quebrando suas partículas para ver a partícula ínfima, e cada vez que eles conseguem uma máquina mais potente, ela quebra mais. Eles conseguem achar mais pedacinho, né? Cientificamente comprovado, né? Depois nós vamos estudar que é o fluido cósmico universal, que a ciência nossa não vai conseguir fazer uma máquina para chegar no fluido cósmico universal, que é a matéria base, né? Mas é isso. Então sempre tem uma causa anterior, né? Aí a pergunta que Kardec faz bem incisiva aí para poder dar uma saculejada no pessoal que fala do Big Bang. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Uma explosão? Aí os espíritos respondem: outro absurdo. Que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Aí o Kardec comenta: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. E vocês vão perceber na hora que vocês estudarem como é que o Kardec se interessou pelos fenômenos que aconteceram dos espíritos, foi isso. Os espíritos começaram a se comunicar ostensivamente através de batidas em mesas.
Aí o Kardec foi lá ver, que era como uma brincadeira, que era uma diversão na época na França, lá em Paris. Vamos ver as mesas girantes, as mesas baterem. Aí foram lá, aí o Kardec, bobo nem nada, né? Um professor, um pesquisador, começou a falar, vou fazer uma pergunta para essa mesa. Se uma batida é sim, 2 batidas é não. Aí ele fez algumas perguntas e as batidas respondiam sim ou não. Ele perguntou coisas que eram óbvias, depois ele começou a perguntar coisas que não eram tão óbvias para o vulgo, né? Pessoas com mais inteligência, né? E aí ele percebeu, não pode, né? Essas batidas têm inteligência. Então, se elas têm inteligência, a madeira não tem inteligência. Então, alguma coisa que está inteligente está interferindo nessa madeira. Aí ele olhou em volta para ver se não era nenhum embuste, não era nenhum embuste. Então, tem coisa aí. Aí ele começou a se interessar, e os espíritos foram se revelando a ele. E justamente é isso aqui, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aí vem a pergunta 9 aqui, nós já estamos terminando esse item, né, para a gente entrar no próximo. Em que as perguntas de Kardec tem hora que dá uma travada na cabeça da gente, tá? Vocês me ajudam aí, ó. Em que é que? Quem que faz uma pergunta dessa, né? Só nego. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as outras inteligências? Então, como que se revela isso, né? Aí os espíritos respondem, tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Aí vem um comentário de Kardec. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência suprema à humanidade. Então, à medida que vocês vão perceber, né, a gente já está percebendo isso, à medida que nós, como espíritos, caminhamos na nossa inteligência, nós vamos descobrindo coisas que a gente até então achava que eram milagres ou sobrenaturais, né? E nós vamos desenvolvendo mecanismos de dispositivos bem inteligentes, porque eles são compatíveis com a nossa inteligência, né? À medida que a gente explora o que tem na natureza, então o que a humanidade evoluiu nesses últimos 50 anos é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda, em termos de tudo quanto é tipo de recurso, né? Saúde, alimentação, comunicação. Então, assim, a gente quebrou barreiras absurdas, né? A gente foi capaz de fazer uma vacina em menos de 1 ano para uma doença complexa igual a essa aí. É claro que isso aí, né? Tem mais coisa aí, né? Mas, assim, a gente foi desenvolvendo essa inteligência, ela vai se aprimorando, a gente vai caminhando, né? E vai criando cada vez coisas mais inteligentes, mais úteis, mais prazerosas, né? Agora você fala assim, tem um tecido que é antiviral. Como assim? Que história é essa? Né? Um pedaço de pano antiviral? Aí você vai ver lá a especificação do tecido, ele é antiviral, sim, que ele tem fio de platina, ele tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Nossa, que coisa inteligente, né? Então eu posso pôr uma máscara com tecido antiviral, que já vai me dar dupla garantia, né? Primeiro, né, da produção natural da máscara. A segunda, que o tecido que ela tem, ela é construída para o vírus não sobreviver muito tempo ali. Se fosse um tecido comum, ele poderia durar mais tempo. Olha que beleza, né? Os caras estão fazendo uma roupa que absorve o suor nosso e não deixa... Né, a gente pode andar aí debaixo do sol aí 1 quilômetro, 2 quilômetros e não vai ficar cheirando mal, né? Olha só, né? Que nível que chega isso, né? E assim, se a gente for falar aqui, nós vamos ficar, né, as belezas que a nossa ciência nos traz aí, né, dentro da nossa pequenez que a gente é, né? Então é sempre assim, gente, Deus, a inteligência suprema, tudo que o homem, que não foi criado pelo homem, é criado por ele. Então basta que a gente levante as nossas cabeças e comece a reconhecer o Pai em tudo onde ele está. É só a gente, no prato de comida que a gente se alimenta, né? E na água que a gente tem encanada aí, como é que essa água chegou na temperatura que tinha que chegar, né?
E aí a gente vai perceber que se ele cuida de tudo isso, né, por que ele não cuidaria de mais coisas? Então isso começa a fazer a gente refletir a respeito desse Criador, né? Qual que é o nível de cuidado dele, qual que é o nível de inteligência dele, e aí a gente vai percebendo e vai nos situando em relação ao que nos acontece. Então a doutrina espírita vai apresentar um negócio para a gente a partir de agora, assim, maravilhoso, né? Que nós vamos entender um monte de coisa que a gente não conseguia entender, né? Porque são coisas que aparentemente são injustas, ou não são boas, ou tem uma maldade exacerbada, ou tem alguma coisa que não faz bem para um monte de gente, e a gente começa a compreender, né, como é que isso funciona, né? Como é que essas leis divinas atuam sobre nós, além do nosso entendimento material. Porque nós chegamos a um nível de evolução que, se a gente não conhecer o plano espiritual, a gente não progride mais. Nós chegamos a um limite. Suponhamos que a doutrina não tivesse vindo e a gente acreditasse que a gente tivesse uma vida só, né? Aí como é que a gente ia explicar um monte de problemas que acontecem, né? Pessoas sofrendo, o cara nasce com uma síndrome que joga ele numa cama, do dia do nascimento até a hora que ele morre, ele está numa cama, não falando, não comendo, né? Aí você fala assim, mas que Deus ruim de serviço, e criou um corpinho todo defeituoso. Então, quando você olhar para uma pessoa deficiente, você não vai pensar, nossa, que sorte que eu tive que nascer com um corpo bom, né? É sorte isso? Mas o Deus, na inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele não fez tudo perfeito. Por que tem um corpo todo defeituoso, né? Aí, se você não entendeu uma reencarnação, se você não entender o processo evolutivo, se você não entender que a gente tem que angariar as nossas virtudes através do nosso esforço próprio, não entender que quando a gente comete os deslizes em decorrência da lei divina, a gente tem que se ressarcir com essa lei. E como é que a gente se ressarce de uma coisa muito ruim que a gente fez para alguém ou contra a humanidade? Como é que faz isso, né? Aí você começa a entender, essa lógica toda começa a fazer sentido, né? E toda essa dor que a gente vê graçando no planeta começa a fazer sentido. E a gente começa a perceber que as coisas que a gente achava que eram ruins na nossa vida não foram tão ruins assim, né? Aí a gente começa a procurar as lições ou os momentos da nossa vida que aquilo nos transformou, nos colocou em outro caminho, né? Então aí a gente começa a ter as visões que a gente, na hora, se não tivesse esse tipo de reflexão, a gente acha que deu tudo errado, né? Que não era para ser assim, que aí você olha uma pessoa que está numa situação melhor, você fala, nossa, aquele sim, né? Aquele que tem uma vida boa, aquele que foi agraciado, né? E a gente fala assim, né? Aí a gente até aprende assim, fala assim, não, o graças a Deus que foi com a gente e não foi com o outro, fala assim, mas que pai é esse que acode um e desacode o outro, né? Por isso que eu falo, né? Num jogo de futebol, o que me deixa mais... Eu adoro futebol, gente. Mas o que mais me deixa triste é o cara, quando termina, o cara que ganhou, fala assim, graças a Deus eu ganhei, né? Não foi graças a Deus, porque e o outro que perdeu? Então Deus abandonou o coitadinho que perdeu? Então não mete o pai nesse negócio, não. O jogo é legal, é gostoso, então ganhou porque jogou melhor do que o outro. E fez o gol, o outro não fez. E pronto, não teve intervenção divina nisso, né? Foi um jogo que todo mundo foi ali para se exercitar, né? Alguns ganharam dinheiro, outros passaram tempo, né? Então a gente começa até a falar assim, poxa, né? Que atitude é essa da gente usar, né? Por isso que lá no mandamento fala assim, não usar o nome de Deus em vão. Aí o cara nos deu esse mandamento há uns 4.000, 5.000 anos atrás, para que a gente começasse a refletir, né? Que ele proibiu lá atrás, mas agora à medida que a gente entende, a gente para de usar, né, o nome de Deus em vão, porque a gente está mais maduro, né? Então, quando a gente atribuir uma graça ou uma desgraça, a gente perceber que tanto a graça quanto a desgraça são modos educativos que o Criador usa para conosco, para nosso próprio bem. É difícil entender isso, né? Mas nós vamos batalhar, nós temos que ir nesse caminho, procurar entender como é que esse mecanismo funciona,
Porque não tem, eu sinto dizer, não tem escapatória, não tem outra possibilidade. E esse entendimento nos traz uma alegria até, assim, é difícil de entender isso, né? Mas na hora que você encontra uma dificuldade, você já vai respirar antes de entrar nela, para se fortalecer. E a gente vai ter mecanismos que a gente até então não tinha, de entender, de poder suportar, de poder buscar alternativas. E se tiver que sofrer, vamos sofrer de uma forma equilibrada, né? Para que aquele sofrimento possa se transformar numa lição. Isso, assim, é uma caminhada que a gente tem que fazer, né? Que primeiro o entendimento nos esclarece, depois, à medida que a gente vai associando com a nossa vida, aquilo vai entrando dentro da gente. Aí, de repente, é aquilo que Paulo fala, né? Eu até compartilha. Esse negócio de internet é uma beleza, né? Que você rouba as coisas dos outros lá e... Até o pessoal do Miudinho colocou um negócio bacana lá, eu compartilhei hoje aqui e eu vou até colar de mim mesmo aqui. Foi o Miudinho que publicou. Eu achei muito legal, né? Que é uma passagem de Paulo, a gente ainda como é ruim de estudar, né? Eu confesso que eu não li as cartas de Paulo ainda e deveria ler. Seria uma vergonha eu estar falando isso para vocês aqui, né? Né, Francisco? Nós temos que estudar as cartas de Paulo inteiras para poder estar com o pessoal aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou mal até de Facebook, gente. Parará, parará. Ih, não vai vir hoje não, hein? Então, ali, Paulo, né? O que ele nos citou... Ih, não vou achar. Não vou. Não tá meu amiguinho, não. Eu posso ler para você, Paulo? Dê aí para mim, por favor. Tá. Esta é a fé de quem olha para as estrelas e entende que quem criou uma obra tão perfeita nunca abandonará seus filhos bem-amados, e sabe que da mesma forma que o sofrimento chega, também vai embora quando cumprir o seu propósito. Aí, lê a passagemzinha do Paulo para mim, por favor, que tá de baixo. Ah, tá. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4, 11 a 13. Percebem, gente? Isso aí é um ensinamento de 2000 anos atrás, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo posso o quê? Tudo posso suportar. Tudo posso tolerar. Tudo posso vencer. O que é vencer aí? É passar pela dificuldade sem ser derrubado pela dificuldade, né? Então, à medida que a gente vai entendendo o Criador, a gente vai entendendo a força que a gente pode aurir dele para passar pelas vicissitudes, que elas são necessárias. Aí a doutrina vai nos clarear isso assim, jogar um facho de luz em cima da gente. Nós não viemos aqui a passeio. Então, sinto dizer, né, se a gente está numa fase boa, aproveita, porque vai vir dificuldade pela frente, que a nossa vida é cheia de ciclos, né? Então, se a sua fase está boa, aproveita, agradece e tenta aurir dela e multiplicar isso em benefício de mais gente, né? Porque nós vamos ter fases complexas, porque nós somos espíritos imperfeitos. E nessas fases complexas são os testes que a gente vai passar. Então, hoje você pode estar com a saúde perfeita, amanhã você tem uma doença que apareceu. E aí, como a gente sabe que Deus é uma inteligência suprema, ele não é cabeção de deixar uma doença tomar conta da gente, né? Você toma cuidado, né? É claro que a gente pode causar as nossas próprias doenças, né? Vamos ficar bem atentos a isso, né? Que a gente pode sim causar problemas para nós. A gente sabe disso, né? A gente sempre causa problema para a gente, né?
Então, assim, mas tudo bem, supomos que a gente não teve causa nenhuma, que a gente fez tudo certinho, que tinha que fazer, e aquilo apareceu no nosso momento, né? Então é a hora do teste, é a hora da prova, é a hora de verificar se aquilo que a gente fala que acredita, acredita mesmo, se aquilo que a gente pensa que sente, sente mesmo, né? Que é igual ele falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, como é que eu vou entender isso que o Paulo falou lá atrás, né? Bem ótimo de quem entendeu e assimilou isso sem ter o espiritismo para clarear. Mas agora que a gente tem a doutrina espírita para clarear, isso cai assim em cima da gente como uma chuva de bênçãos, né? Então eu já aprendi a viver com a fartura, já aprendi a viver com a miséria, né? E eu me alegro sempre por estar vivo, né? Quem de nós pode falar isso, né? Esse testemunho de Paulo, né, aparece muito bem descrito no livro Paulo e Estevão, né? Porque ele, sendo uma pessoa que tinha muitas posses, estudado, doutor da lei, depois que se converteu, ele passou a ser um tecelão, né? Para ter o sustento, ter todo o reforço espiritual para poder vencer o que vinha pela frente, né? Que não foi também nada fácil, né? É isso aí. Por isso que a gente tem que ler, gente. Tem que ler, tem que estudar, para que a gente possa se fortalecer. Que a gente vai criando casca, né? Que eu brinco, né? Vamos criando casca. Porque na hora que o negócio começar a bater a gente tem um couro grosso. Aí você tendo um couro grosso não dói tanto. Né? Isso é coisa de mineiro, né? Aí você fica cascudo, né? Para você poder tomar as pauladas e poder aguentar firme ali, né? Que depois que termina o problema, você está mais forte ainda, né? O couro está mais grosso e você está mais forte. Então vamos lá. Só para a gente, nós vamos encerrar abrindo um leque, tá? Então nós vamos encerrar aqui. Vocês depois eu vou passar a orientação, vocês vão continuar lendo e vou passar a partir da Gênesis, capítulo 2, a partir do item 1. Vocês vão ler do 1 ao 10 da Gênesis, mas eu vou escrever isso lá no grupo, tá? A Gênesis do Allan Kardec, tá? Não é a Gênesis de Moisés, não. Ficaram com medo, né, de ter que estudar os livros de Moisés, Velho Testamento, né? Mas não tem, não. Calma lá. É a Gênesis de Allan Kardec, que fala do princípio das causas primárias lá. Mas eu passo bonitinho, isso está lá, inclusive, no tomo, tá? Nós vamos falar sobre os atributos da divindade. Então, eu gostaria que durante essa semana vocês tivessem contato com os atributos de Deus, que nós vamos esgotar minha bobagem, nós vamos começar a falar desse assunto na semana que vem, que os atributos deles é que vão nos dar o sentido das coisas, tá? Então, nós vamos começar agora, tudo bem? Então, tá aqui, atributos da divindade. Então, por que olha a lógica dos espíritos, né, de Allan Kardec. Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos são taxativos. Não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus. Então, está claro isso para nós. Então, não adianta eu querer saber o porquê do porquê do porquê do porquê. Vai ter uma hora que eu vou ter que aceitar, mas eu vou ter que aceitar dentro de uma base aceitável, né? Não é assim, isso é mistério da fé. A gente já escutou muito isso, né? Isso é mistério da fé, né? Não. Aqui é uma fé raciocinada. Então eu tenho que aceitar isso até no momento que a minha cognição não entende. Vocês vão perceber que os espíritos falam isso, ó. Até aqui você dá para ir, até aqui você tem que aceitar. Não adianta, porque você não tem condições de compreender esse tipo de coisa. Ok? Aí é na pergunta 11. Será dado um dia? O Kardec fala assim, não, mas nem um dia, né? O Espírito, dá uma mãozinha para mim aí, né? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia nós vamos compreender o mistério da divindade? Aí a resposta deles é um pouquinho mais leve, né? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria
Então, quando a gente conseguir se libertar de toda a matéria, é o último estágio dos mundos, nós vamos estudar isso também, tá? Então, a gente tem um tempão ainda. Nós temos uma caminhada imensa para a gente se livrar dos efeitos da matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, vocês vão perceber diversas passagens dos evangelhos que Jesus fala sobre a comunhão dele com o Pai. Então, Jesus, que é um espírito crístico, ele vê a Deus, ele compreende a Deus, ele está em comunhão com Deus. Ele já chegou no nível tal de evolução que ele já consegue, a interação dele com o Criador é mais intensa, apesar de o Criador interagir com todos nós, né? À medida que nós nos aproximamos dele e nós aumentamos a nossa compreensão e as nossas virtudes, aí a gente vai sendo tomado por ele, né? É o princípio da comunhão com o Pai. Então, Jesus fala isso em diversas passagens, né? Eu e meu Pai somos o mesmo, né? E escutai de mim, né? Outras passagens os fariseus não entendem, né? Vocês escutam de mim as coisas que saem da boca de Deus. Nós vamos perceber, gente, que toda referência feita a Deus no Velho Testamento é a respeito de Jesus mesmo. Aquele Deus que aparece lá no Velho Testamento, grandes passagens ali é a respeito do Cristo. Que é nosso entendimento não conseguia entender o Cristo, né? Aqui a gente ainda crucificou o danado quando ele veio aqui em carne e osso, né? Imagine se ele fosse anunciar lá que ele não era o Criador, né? Mas ele é o co-criador do nosso planeta. Aí vem um complemento de Kardec em cima dessa resposta aqui. Ó. Então ele respondeu, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição, se o homem aproximando de Deus, ele verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor o âmago das coisas. Então, ele faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, é esses passos que nós estamos dando agora, gente. Nós vamos começar a dar. É claro que vocês já fizeram essa caminhada, agora nós só estamos metodizando isso e tomando ciência a respeito do que os espíritos nos falam aqui. Então, agora nós vamos dar os nossos passos, estamos saindo da infância, né? E vamos compreender o Pai melhor do que a gente já compreende. E vocês vão perceber que um monte de problema nosso começa a ser resolvido. Mas é muito problema mesmo. E vocês vão perceber que um monte de coisa que a gente reclama, a gente vai parar de reclamar. E vocês vão perceber que um monte de coisa que a gente acha que é problema, a gente vai perceber que é oportunidade de melhoria. Né? E a gente vai chegar a uma hora que nós vamos nos resignar de uma tal forma, mas não aquela resignação... a resignação é o consentimento do sentimento, né? Então, quando a coisa acontecer com a gente vai abaixar a cabeça, fazer uma oração e se sentir fortalecido. E o desespero não vai mais tomar conta da gente de forma alguma. Então, esse é o entendimento, à medida que a gente for caminhando nessa direção. Né? E, gente, isso aqui é estudo... Então, vocês vão ter que estudar o Livro dos Espíritos, vocês vão ter que ler os Evangelhos, vocês vão ter que ler as obras do Emmanuel, lá que fala a respeito da época de Jesus, né? Aí compreender o carinho, o cuidado, porque Jesus veio exemplificar tudo para nós. Né? O melhor do Pai, né? E aí, à medida que a gente for compreendendo como Jesus lidava com as coisas, e a gente for enfronhando nisso de verdade, a gente vai perceber o cuidado que o Criador tem para conosco. Aí a gente começa a ver a ação dele nas nossas vidas. E às vezes vocês vão olhar para trás e vão falar, puxa vida, naquele momento foi Deus que agiu. E aí a gente vai compreender que ele age diariamente, constantemente nas nossas vidas. E aí a gente vai perceber que não é só, né? Não é uma intervenção que vem um raio do céu, não, é uma pessoa, é um acontecimento, são por intermédio dos nossos irmãos que ele atua nas nossas vidas. Né? E a partir do momento que a gente começa a compreender isso,
a gente vai perceber que a gente também pode atuar na vida dos nossos irmãos, já com um pouquinho mais de entendimento, para poder aliviar o sofrimento deles em algum momento que a gente já passou por isso e já tem uma compreensão um pouco melhor das coisas. E aí a gente começa a ser multiplicador dessa bondade divina. Aí que a alegria que nós vamos sentir é inenarrável. Nós não vamos ter alegria nenhuma que a gente já teve nesse nosso planeta que supere a alegria de você poder confortar um irmão seu que está em sofrimento naquele momento em específico por uma vivência que você já teve. Ok, pessoal? Então nós vamos encerrar por aqui hoje. A gente abre a reunião seguinte com as dúvidas, tá? Eu não vejo a carinha de todo mundo, né? Quem eu estou vendo é ótimo. Mas assim, se ficou dúvida, se fez uma carinha mais assim, mas isso, mas e aquilo, mas não. Então, aí a gente abre a reunião que vem com um tempinho para vocês tirarem dúvida, perguntarem, tá? E eu vou pôr orientação lá de como vocês, o que vocês têm que ler para a reunião que vem. Tudo bem? Vocês vão enjoar de ouvir falar um pouco no começo, depois é só o Francisco que vai falar até o fim do ano, tá? Aí, ele nem ficou assustado, aí, beleza, hein? Brincadeira. Não, o Paulo é que tem o domínio, eu sou um mero aprendiz. Somos todos, né, Francisco? Então tá bom, gente. Eu agradeço demais aí a presença de vocês. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? É uma alegria. Você faz a prece pra gente, Francisco? Por favor? Faço. Então, novamente,